Quando Ana e Júlia Albuquerque foram transferidas para um colégio particular de elite, praticamente composto por estudantes de famílias abastadas, elas sabiam que não seria fácil, mas jamais imaginariam o que as aguardava desde o instante em que passaram pelos portões reluzentes do Instituto São Jorge. Lucas Mendes e sua turma de valentões decidiram que o objetivo seria humilhá-las a todo custo. As irmãs suportaram cada ofensa, cada empurrão e cada insulto cruel que lhes era dirigido, mas quando a hostilidade se transformou em agressão física, não tiveram outra escolha. O que os agressores não sabiam era que Ana e Júlia eram faixas pretas nas artes marciais, treinadas por seu pai, Carlos Albuquerque, que as ensinou a nunca se curvar diante da maldade. O sol se estendia pelos amplos jardins do Instituto São Jorge, iluminando com um brilho quente, mas implacável, os gramados bem cuidados e os altos prédios de tijolos que se erguiam como sentinelas silenciosas, observando os estudantes que se reuniam em pequenos grupos. Tudo no local exalava elegância e tradição antiga, desde os arbustos perfeitamente aparados até as calçadas de pedra polida, como se a escola tivesse sido construída não só para o aprendizado, mas também para lembrar a cada pessoa que cruzasse seus caminhos exatamente qual era seu lugar na sociedade. Ana e Júlia, andando lado a lado, já sentiam esse peso antes mesmo de chegarem à entrada principal. Seus uniformes estavam impecáveis, suas posturas eretas e seus rostos tranquilos. Mas, por baixo dessa calma, elas percebiam o fardo de cada olhar que as seguia e de cada sussurro entre os colegas. Já estavam acostumadas com olhares e comentários, mas aquilo era mais cortante, mais frio. Não se tratava de simples curiosidade, era um julgamento pré-formado, como se uma sentença já estivesse escrita antes de elas terem a chance de se manifestar. E não era só porque eram novas ou gêmeas, era principalmente por serem negras, algo que, naquele ambiente, as fazia se destacar de forma indesejada. Carlos Albuquerque sempre as havia avisado que o mundo podia ser cruel. Ele não lhes poupou verdades, ensinou-as a esperar momentos como aquele e a se comportar com força e dignidade, não importa o que enfrentassem. Garantiu que aprendessem a se defender, não apenas com palavras, mas com a habilidade e o autocontrole que poucos da mesma idade possuíam. Contudo, mesmo com toda a preparação, adentrar aquele colégio parecia como entrar em meio a uma tempestade. Elas viam a tormenta chegando de longe, mas não havia como evitá-la. "Olhem só para aquilo", disse um rapaz em voz alta, sem esconder sua intenção, enquanto se apoiava num dos pilares da entrada, com um sorriso convencido, acompanhado pelas risadas de seus amigos. "Gêmeas", completou o outro, debochando, como se o fato de serem idênticas fosse uma ofensa irreparável. Ana lançou um olhar rápido na direção deles, percebendo como inflavam o peito, como se tivessem o lugar todo só para si. Uma onda de raiva subiu em seu peito, mas ela a controlou de imediato. A voz de seu pai ecoava em sua mente. "Não dê a eles a reação que procuram." Júlia apertou a alça de sua mochila com os dedos, pálida contra o tecido escuro, mas, assim como a irmã, manteve uma expressão serena e impenetrável. O elo entre elas era mais forte que qualquer palavra, e ambas sabiam que a determinação ardia silenciosa abaixo da superfície. Não era necessário trocar palavras para se entenderem. Juntas eram uma só alma. Elas seguiram adiante sem vacilar, os olhos fixos nas portas à frente, ignorando o calor exaustivo dos degraus que as queimava como luz solar concentrada. Quanto mais adentravam o pátio, mais claro ficava. Aquele lugar não fora feito para elas. O chão polido, as janelas imponentes, os vitrines repletas de troféus e as bandeiras que adornavam as paredes soavam como o cenário de uma peça da qual elas não faziam parte.
Ignorem-os, sussurrou Júlia com voz baixa, firme, mais um lembrete do que um conselho. Eu vejo, respondeu Ana com um tom silencioso, mas carregado de firmeza. Mas não lhes darei a satisfação de me ver abalar. Ao chegarem, as enormes portas do prédio principal, altivas e pesadas, abrindo com um som mecânico suave que contrastava com a luta que aguardava do outro lado. Um ar frio de ar-condicionado as atingiu, mas nada conseguiu esfriar o fogo que crescia dentro delas. No corredor, os alunos que já conversavam se voltaram para observar as novas chegadas. Alguns demonstravam curiosidade, outros abertamente hostilidade, e havia aqueles que nutria algo pior. Divertimento, como se estivessem esperando o momento em que as novatas tropeçassem e dessem a eles algo para rir. Ana vasculhou o corredor com os olhos, como se desenhasse um mapa das fronteiras invisíveis. Ela notou como os valentões se reuniam próximos aos armários e como as meninas cochichavam, as mãos bem cuidadas, lançando olhares carregados de malícia. Cada detalhe penetrava nela, cada olhar era um desafio implícito. Sabiam que aquilo era apenas o início, os olhares, os sussurros, as palavras afiadas pronunciadas na medida certa para ferir, mas sem que pudessem ser formalmente confrontadas. Tudo aquilo era apenas a primeira fase de algo que continuaria crescendo até se tornar impossível de ignorar. Mas elas estavam preparadas, já enfrentaram pior. Treinaram para enfrentar tempestades como aquela, embora o céu sobre o Instituto São Jorge parecesse calmo e ensolarado. Ana e Júlia sentiam a pressão no ar, a promessa de um trovão prestes a despontar no horizonte. Não seriam elas a atacar primeiro. Seu pai havia ensinado melhor do que isso. Mas, se a tempestade viesse, elas não fugiriam. Estariam prontas para enfrentar algo mais forte do que qualquer um esperava. Os primeiros dias no Instituto São Jorge transcorreram exatamente como Ana e Júlia haviam previsto, embora tal conhecimento não aliviava o peso sobre elas. Desde o primeiro momento em que entraram na sala de aula, ficou claro que todos os olhares estavam postos nelas, não com boas-vindas ou curiosidade, mas com um frio julgamento silencioso. A sala era limpa e iluminada, a luz do sol se derramando sobre as carteiras impecáveis e refletindo no piso polido. Mas nenhum brilho podia encobrir o fato de que alunos e até os professores as tratavam como se não pertencessem àquele ambiente. Os professores chamavam seus nomes sem sequer erguer os olhos, com vozes planas, e a atenção deles já se desviava, como se as gêmeas fossem apenas uma marca na folha de presença. Nos corredores, a multidão se movia de forma a bloqueá-las, discretamente, forçando-as a se afastar ou a diminuir o passo, como se fosse apenas um acidente. Não era. Tanto elas quanto os demais sabiam a verdade, mas Ana e Júlia não deram a reação desejada. Mantiveram a cabeça erguida, caminharam com determinação e não permitiram que aquela atmosfera opressiva as deixasse sem saída. Mesmo quando os olhares se alongavam e os sussurros se intensificavam, seguiam firmes, dia após dia. Não demorou para que Lucas Mendes fizesse sua aparição. Difícil de perder de vista, ele andava como se o colégio fosse seu império, com um andar descontraído que demonstrava sua crença de que as regras não se aplicavam a ele. Seus cabelos, loíros, perfeitamente arrumados como se saídos de uma revista, combinavam com o uniforme que usava de modo quase teatral, deixando a gravata frouxa e a camisa desabotoada para demonstrar seu descaso. «Ei!» chamou Lucas certa manhã em voz alta, enquanto as gêmeas se dirigiam aos armários. Seus amigos se juntaram a ele, rindo como se nem precisassem esperar para ouvir a piada. «Vocês se perderam no caminho para a entrada dos funcionários», provocou, suas palavras claras e cortantes ressoando no ambiente.
Júlia manteve os olhos à frente, o semblante calmo e os passos medidos, recusando-se a se virar. Ana cruzou o olhar com Lucas por um instante, firme e inabalável, mas continuou sua trajetória. Viu o sorriso de deboche no rosto dele, os amigos, trocando olhares cúmplices, alimentando-se daquele momento. Apesar da raiva que ameaçava transbordar, ela a manteve oculta. Mesmo assim, Lucas não parou por aí. "Acho que vocês nem entendem o que é falar português direito", vociferou, aumentando o tom para que todos ouvissem. "Será que estão falando um idioma de outra tribo?", provocou, e a gargalhada que se seguiu foi ainda mais alta, espalhando-se pelo pátio e atraindo mais olhares, mesmo daqueles que até então não demonstravam interesse. Ana apertou os lábios, engolindo a fúria, enquanto inspirava profundamente para se manter calma. Sentia a presença segura de Júlia ao lado, um apoio firme que a impedia de ceder à fúria que Lucas tentava provocar. Continuaram seguindo. Nos dias que se seguiram, as provocações pioraram. Os amigos de Lucas, Caio e Breno, intensificaram suas atitudes. Tornaram-se um jogo colidir com as gêmeas nos corredores, fazendo com que livros caíssem ao chão, acompanhados de desculpas falsas e sorrisos arrogantes que diziam: "Sabíamos exatamente o que estávamos fazendo." Nem sabia que agora as classes eram ministradas pela equipe de limpeza, murmurou Caio certa tarde, passando próximo aos armários, em voz alta o bastante para que os outros ouvissem. "Talvez estejam só treinando", completou Breno, com um sorriso presunçoso. "A escola tem que manter o chão sempre brilhando, né?" As gêmeas não responderam. Apenas recolheram seus livros, endireitaram as costas e seguiram em frente. Mas a cada empurrão, a cada insulto, a pressão se acumulava. Um peso que testava sua capacidade de resistir sem se quebrar. O pior de tudo era o silêncio dos demais. Nenhum professor intervinha, nenhum colega se manifestava. Mesmo quem não participava ativamente desviava o olhar. Os professores fixavam-se em seus papéis ou telas, relutantes em se envolver, como se o colégio perfeito ocultasse algo desagradável sob sua superfície impecável. Em casa, Carlos. Albuquerque percebia os sinais, mesmo quando as meninas tentavam escondê-los. Ele as treinara para lutar, para se defender com habilidade e controle, mas também para antecipar problemas, para reconhecer os sinais silenciosos de uma tempestade iminente. Durante o jantar, observava atentamente o aperto nos rostos delas e a tristeza nos olhos. Não insistia em perguntar, aguardando até que se sentissem seguras para falar. Quando, por fim, elas contaram o que acontecera, ele ouviu atentamente, sem interromper. "Lembram-se do que ensinei?", disse Carlos naquela noite, com voz firme e serena. "O controle é a verdadeira força. Eles querem te abalar, não os deixe vencer." Ana assentiu, os lábios cerrados em uma linha determinada. Júlia, com um brilho de frustração nos olhos, replicou: "Estão nos empurrando devagar, mas com força. Todo dia o ataque fica mais forte", respondeu Carlos sem hesitar. "Eles acham que vamos ceder. Querem nos ver quebrar. Se não pararem", Júlia completou com a mesma convicção de sua irmã. "Então descobrirão que não somos do tipo que se quebra", concluiu Carlos, os olhos firmes e decididos. Suas palavras ecoaram como uma promessa silenciosa, um voto que as meninas levariam consigo para cada novo dia. Caminhando pelos corredores do Instituto São Jorge, com a cabeça erguida, Ana e Júlia sabiam que não era uma questão de se a situação pioraria, mas quando... E aquele momento chegaria rapidamente. Os dias se confundiam, cada um mais frio e implacável que o outro, como se as paredes do colégio se estreitassem aos poucos, lembrando-as de que aquele espaço nunca fora feito para elas. Cada hora era mais um teste de quanto podiam suportar.
Permaneceram firmes diante dos olhares, dos murmúrios, dos insultos baratos e das risadas forçadas dos colegas que aprenderam que a crueldade era recompensada naquele ambiente. Mas por trás daquela calma aparente, a pressão acumulava-se como nuvens escuras, prestes a desencadear uma tempestade. Foi então que Lucas decidiu que palavras e empurrões leves já não bastavam. Sempre quis mais audiência, queria testar até onde podia ir antes de algo quebrar. E ao sentir as fissuras se formando, ele não perdeu tempo em planejar algo cruel o bastante para atrair todos os olhares da escola, algo que humilharia as gêmeas de um jeito que elas jamais pudessem ignorar, por mais fortes que tentassem parecer. O plano não exigia artifícios elaborados, pois a crueldade raramente requer complexidade quando vem acompanhada de confiança e de uma plateia disposta a acompanhar. Na manhã seguinte, Ana e Júlia se depararam com seus armários cobertos de palavras odiosas, escritas em tinta vermelha espessa que parecia escorrer pelas superfícies metálicas. As injúrias eram ousadas e descaradas, expostas para todos verem. Desenhos grotescos feitos com canetas pretas acompanhavam os insultos, caricaturas deformadas criadas para zombar delas e papéis amassados enfiados entre as frestas dos armários traziam mensagens ainda mais maldosas, como se os valentões disputassem quem conseguia ser mais vil. De pé, com os ombros erguidos e o semblante contido, o corredor irrompeu em risadas afiadas e cruéis, enquanto os estudantes se aglomeravam para tirar fotos com seus celulares e espalhar o episódio rapidamente. Alguns riam abertamente, sem pudor, enquanto outros disfarçavam a diversão cobrindo a boca, mas nada disso importava. Cada risada e cada zombaria perfuravam as meninas como agulhas afiadas. Lucas encostou-se num armário, os braços cruzados, observando a cena com um sorriso satisfeito, os olhos brilhando com a sensação de vitória. Caio e Breno, posicionados ao seu lado, exibiam um ar de orgulho malicioso em cada gesto. Achamos que seria legal dar uma enfeitada especial para vocês, disse Lucas em voz alta, quase tentando demonstrar preocupação falsa para amenizar a situação. O riso da plateia se propagou pelo corredor como ondas impiedosas batendo na praia. Por um instante, até os professores que passavam hesitaram, seus olhares permanecendo por um segundo antes de desviar, fingindo não ver ou negando qualquer responsabilidade. Júlia rangeu os punhos, as unhas cravando-se em suas palmas, enquanto tentava respirar devagar, controlando a fúria crescente. Sentia a raiva de Ana arder logo abaixo, contida apenas pela força de sua vontade. Haviam suportado os apelidos, as empurrões, mas aquilo era diferente. Público, deliberado, uma encenação que visava arrancar sua dignidade diante de toda a escola. Por mais que se esforçassem para manter a compostura, o peso daquela humilhação era maior do que qualquer coisa que já enfrentaram. As palavras de seu pai reverberavam em suas mentes, lembrando-as de manter o controle e deixar a disciplina guiá-las. Contudo, à medida que as risadas continuavam e Lucas avançava, batendo palmas com ironia, a tênue linha entre a paciência e o ato impulsivo tornava-se cada vez mais fina, sinal de que aquele ponto de ruptura havia sido ultrapassado. Vocês deviam nos agradecer, zombou Lucas, aproximando-se com uma voz baixa, mas cortante, que fazia cada palavra parecer uma lâmina afiada. A multidão se concentrou em suas palavras, os olhares alternando entre ele e as gêmeas, famintos por ver qualquer reação. Ana fixou seus olhos em Lucas, um olhar desafiante que dizia sem palavras tudo o que ele precisava entender. Sem soltar uma palavra, sua expressão transmitia a recusa em dar a ele a satisfação que buscava. Júlia, de postura firme e respiração controlada, refletia a mesma determinação.
Ambas sabiam que não cederiam ao impulso naquele momento, embora compreendessem que ali havia um ponto de virada irreversível, uma provocação que não se podia ignorar como meros sussurros ou olhares desdenhosos. Mais tarde, enquanto apagavam, as marcas dos armários com papel toalha áspero, entregue em silêncio por um zelador que evitava contato visual, Ana quebrou o silêncio com uma voz baixa e decidida. Chega. Júlia não precisou perguntar o que isso significava. Ela compartilhava da mesma chama interior, daquele estilhaço final na paciência que tanto haviam lutado para manter. Apenas um aceno firme e resoluto bastou para confirmar. Chega. A decisão não surgiu apenas do impulso da raiva, mas de uma compreensão profunda de que sobreviver não bastava, que às vezes permanecer imóvel era sinônimo de perder partes de si para sempre. Elas sabiam, com clareza absoluta, que no próximo confronto com Lucas e sua turma não recuariam. Lutariam exatamente como aprenderam desde o princípio. O clima no Instituto São Jorge não aliviou desde a provocação cruel. Se algo, o ar se tornara mais pesado, como se uma tensão palpável pairasse por todo o pátio. Os estudantes se reuniam nos mesmos cantos de sempre, falando em tons mais baixos e lançando olhares furtivos na direção do trajeto que sabiam que as gêmeas sempre percorriam. Ana e Júlia, sempre juntas, sentiam cada olhar e cada suspiro como fumaça espessa impossibilitada de ser ignorada. Mas continuaram firmes, com a cabeça erguida, os olhos fixos no horizonte e cientes dos desafios que se aproximavam. Lucas Mendes já estava por perto, encostado num muro de pedra aquecido pelo sol, com uma expressão que misturava tédio e crueldade, como se aquele momento já estivesse decidido. Caio e Breno permaneciam a seus lados, a postura relaxada, mas com os olhos atentos, esperando o menor deslize de suas presas. "Olhem só, lá estão elas", anunciou Lucas, sua voz ecoando para atrair a atenção de todos os alunos próximos. Sua chamada se espalhou pelo pátio como um sinal, formando um grupo maior de espectadores curiosos. "Devíamos ter ficado em casa hoje, né?", zombou, arrancando risadas da plateia. Ana, com o olhar firme e sem hesitar, continuou andando, desafiando a provocação. "Se esse era o plano de vocês", respondeu a voz alta o suficiente para que todos ouvissem, "então são patéticos." Demais, um murmúrio percorreu a multidão, surpresa diante do retorno afiado. Por um breve instante, o sorriso de Lucas vacilou, deixando transparecer uma gota de irritação, mas ele logo encobriu com nova arrogância. "Vocês têm muita ousadia para falar assim como se dominassem este lugar", retrucou, aproximando-se, o bastante para que não houvesse intervalo entre eles. Júlia endireitou os ombros e, com uma voz carregada de tudo o que haviam suportado, afirmou com convicção: "Nós pertencemos a este lugar, mais do que vocês jamais terão. Vocês andam por aí como se fossem donos do pedaço, mas no fundo sabem a verdade. Sem a turma de vocês, são apenas uns medrosos se escondendo atrás de piadas fracas e amigos banais", retorquiu, as palavras atingindo com força Lucas, que mostrou um lampejo de desconforto antes de tentar recuperar o fôlego. "Repitam." "Isso", desafiou Lucas, com o tom tensionado. "Já escutamos", respondeu Ana, imperturbável. "Vocês simplesmente não suportam a verdade quando ela bate de frente." Lucas, frustrado, virou o olhar para a plateia em busca de aprovação, para reconstruir sua autoconfiança. "Acham que são duros? Acham que podem falar sem sofrer as consequências?" "Não achamos, temos certeza", respondeu Júlia com voz firme e resoluta. Esse foi o estopim para Lucas abandonar as palavras. Sem aviso, seu punho disparou, acertando o ombro de Ana, que vacilou, mas logo se recompôs, firme como se estivesse enraizada no chão.
Um suspiro coletivo tomou conta do grupo, enquanto a tensão se transformava em ameaça real. Breno avançou em direção a Júlia, derrubando seus livros com um sorriso maldoso, espalhando as páginas como uma recordação da humilhação recente. Caio, então, empurrou Júlia com veemência, zombando. E agora? Vai correr para o papai? A linha havia sido cruzada, clara e inquestionável. Com os olhos fixos em Lucas, Ana declarou com voz serena, mas carregada de toda a raiva acumulada. Não, chega de fugir. Sem hesitar, ela avançou com movimentos fluidos e precisos, estendendo a palma da mão contra o peito de Lucas com tanta força que ele cambaleou, surpreso, enquanto o ar escapava em um suspiro abrupto. Ao seu lado, Júlia agiu com a mesma precisão, agachando-se para derrubar Breno, que caiu ao chão com um estrondo, silenciando suas risadas. O pátio explodiu em caos, com estudantes gritando e formando um círculo em volta do confronto. Os rostos mesclados entre o espanto e a excitação, enquanto as gêmeas assumiam o controle da situação. Lucas tentou se recompor, mas seu sorriso, convencido, havia sumido, substituído por pura frustração, enquanto avançava desajeitadamente em direção a Ana, seus golpes imprecisos guiados pelo pânico e não por técnica. Mas ela estava alguns passos à frente. Desviou de seu ataque desordenado e acertou um soco firme no estômago, demonstrando todo o treinamento disciplinado. Breno tentou se levantar novamente, mas Júlia o impediu, agarrando o ombro dele com firmeza e fazendo-o tombar novamente, cada movimento evidenciando anos de prática incansável. Caio avançou com fúria, mas Júlia, com agilidade notável, desviou e, em um movimento preciso, virou o braço dele, fazendo-o cair ao lado de Breno, ambos atordoados. Lucas, segurando seu lado, cambaleou de volta para Ana, que o esperava com um golpe certeiro sob o queixo, fazendo sua cabeça se retraída e perdendo o equilíbrio enquanto tentava se reerguer. As gêmeas não hesitaram nem vacilaram. Os ensinamentos de seu pai estavam gravados em cada movimento. Cada bloqueio, cada contra-ataque, cada golpe tinha sido aperfeiçoado para um momento como aquele. Elas não lutavam para impressionar a plateia, lutavam porque a barreira havia sido cruzada e estavam prontas para se defender. O pátio, antes repleto de conversas descontraídas e passos lentos pela manhã, pulsava agora com uma energia tão intensa que parecia que cada tijolo vibrava em sincronia com seus movimentos. O círculo de espectadores se alargava, as vozes elevando-se numa mistura de choque e entusiasmo, enquanto Ana e Júlia agiam como uma tempestade liberada. Seus movimentos sincronizados, precisos, resultado não só de uma fúria contida, mas de um treinamento rigoroso e constante. Lucas foi forçado a recuar pelos golpes severos e precisos de Ana. Seu olhar, antes confiante, agora revelava um vislumbre de medo, emergindo sob o rubor de sua pele e o suor que escorria por sua testa. Ele sempre se achou intocável, protegido pelos números e sua fama, mas nada disso o salvava agora. Sem sua habitual postura arrogante, encarava uma oponente que não se intimidava e não cederia. Você achou mesmo que deixaríamos você sair impune? Disse Ana com voz fria, desviando de um golpe desgovernado e acertando um cotovelo preciso nas costelas de Lucas, que gemeu e cambaleou para o lado. Breno, já se levantando, investiu contra Júlia com raiva, mas ela o interceptou, acertando um forte golpe com a palma da mão em seu peito, fazendo-o colapsar no chão sem que pudesse recuperar o fôlego. Você escolheu o lado errado, completou Júlia, com voz firme como aço, aproximando-se de Breno e impedindo-o de se levantar novamente. Desesperadamente, Caio agarrou um pedaço de madeira quebrado de um banco, segurando-o com ambas as mãos enquanto avançava contra Júlia com fúria imprudente.
Mas ela, com reflexos aguçados, evitou a investida, bloqueou o pulso dele com firmeza e, num movimento rápido, girou e aplicou um cotovelo no rosto de Caio, fazendo-o desabar, atordoado e derrotado. Irritado e envergonhado, Lucas investiu contra Ana novamente, seus socos desgovernados impulsionados pelo pânico. Entretanto, ela já antecipou seus movimentos. Desviou do ataque, agarrou seu pulso com força, torcendo-o enquanto avançava, cravando o joelho em seu estômago com brutal precisão. O ar escapou de Lucas em um som abafado enquanto ele caía, agarrando suas costelas sem conseguir se manter de pé. Você teve todas as chances para se retirar, declarou Ana com firmeza. Não apenas para Lucas, mas para todos os que observavam. Sua voz carregando o peso de tudo o que haviam suportado. E mesmo assim, insistiu. Acrescentou, soltando o pulso dele e deixando-o cair, seu corpo se contorcendo enquanto lutava por cada suspiro. O olhar de Ana, sério e inabalável, determinava o tom do confronto que se seguia. Júlia permaneceu ao lado de sua irmã, seu peito subindo e descendo com respirações profundas e contidas. Juntas, como no dia em que pisaram pela primeira vez naquele colégio, sentiam que o chão pertencia a elas, conquistado com determinação inflexível. A plateia, que antes desejava ver apenas o espetáculo, agora permanecia em silêncio, o peso do ocorrido fazendo com que ninguém pudesse negar que aquilo era mais do que uma simples briga entre rivais. Era algo profundo, irreversível, uma tempestade que se acumulava há tempo demais e que, enfim, irrompia. Talvez elas esperassem, agora alguém realmente aprendesse. Quem sabe agora vocês entendam, murmurou Júlia, cortando o silêncio carregado. Enquanto apagávamos as marcas dos armários com papel toalha áspero, entregues em silêncio pelo zelador, Ana declarou com voz firme: "Chega!" Júlia não precisava questionar o que isso significava. Sentiam a mesma chama interior, a mesma ruptura final em toda a paciência conquistada a duras penas. Um simples aceno resoluto foi suficiente para concordarem. Chega! A decisão não veio apenas da raiva, mas de um entendimento profundo de que sobreviver não era o bastante, que em certos momentos ficar parado era sinônimo de perder partes de si para sempre. Elas previam, com clareza inabalável, que na próxima vez que Lucas e sua turma avançassem, não recuariam. Lutariam exatamente como haviam sido ensinadas desde o começo. No dia seguinte, o clima no Instituto São Jorge permaneceu carregado. Se algo, o ar parecia ter se tornado mais denso, como se uma presença invisível pairasse sobre o pátio. Os alunos voltavam aos seus lugares habituais, falando em tons mais baixos e lançando olhares discretos na direção do caminho que sabiam que as gêmeas sempre percorriam. Ana e Júlia, lado a lado, sentiam cada olhar, cada sussurro, mas continuavam, firmes, com a cabeça erguida e os olhos fixos no horizonte, plenamente conscientes do que esperava por elas. Lucas Mendes já estava ali, recostado numa parede de pedra aquecida pelo sol, com um olhar que misturava tédio e crueldade, como se tudo já estivesse decidido. Caio e Breno permaneciam ao lado, descontraídos, mas atentos, à espera de qualquer deslize. "Lá estão elas", proclamou Lucas em voz alta, atraindo a atenção dos que estavam por perto. "Achávamos que teriam ficado em casa hoje." Ana, com um olhar firme e sem hesitar, continuou andando. "Se essa era a intenção de vocês", respondeu para que todos ouvissem, "então são patéticos demais." Um murmúrio percorreu a multidão, surpresa diante da resposta afiada. Por um breve instante, o sorriso de Lucas vacilou, revelando um lampejo de irritação, mas logo ele recuperou a compostura. "Vocês têm coragem demais para falar assim, como se dominassem este lugar",
retrucou aproximando-se. Júlia ergueu os ombros e, com voz carregada de tudo o que tinham sofrido, declarou: nós pertencemos aqui, mais do que vocês jamais terão. Vocês andam por aí como se fossem donos do pedaço, mas no fundo sabem a verdade. Sem essa quadrilha de vocês, são apenas uns covardes escondidos atrás de piadas fracas e amigos medíocres, continuou. E as palavras atingiram Lucas, que demonstrou um vislumbre de desconforto antes de tentar recompor-se. Repitam isso, desafiou Lucas, com a voz tensa. Já ouvimos, respondeu Ana calmamente. Talvez vocês não suportem a verdade quando ela bate de frente. Lucas, frustrado, voltou seu olhar para a plateia em busca de apoio para restaurar sua confiança. Vocês acham que são fortes? Que podem falar sem encarar as consequências? Nós não achamos, temos certeza, respondeu Júlia, cortando a conversa com precisão. Esse foi o estopim para que Lucas abandonasse as palavras. Sem mais delongas, ele lançou um soco, atingindo o ombro de Ana, que vacilou, mas logo se reergueu como se estivesse enraizada no chão. O pânico se espalhou entre os presentes. Breno avançou em direção a Júlia, derrubando seus livros e espalhando as páginas, relembrando a humilhação dos dias anteriores, enquanto Caio empurrava Júlia, zombando. E agora? Vai correr para o papai? A linha definitivamente havia sido cruzada. Com os olhos fixos em Lucas, Ana declarou com voz serena e carregada de toda a fúria contida: não, chega de fugir. Sem hesitar, ela avançou com movimentos precisos, encaixando a palma da mão no peito de Lucas com força, fazendo-o cambalear, surpreso, enquanto o ar escapava de seus lábios. Ao seu lado, Júlia agiu de forma igualmente hábil, agachando-se para derrubar Breno com tanta destreza que ele caiu pesadamente, silenciando suas risadas. O pátio explodiu em gritos e confusão, com os estudantes formando um círculo ao redor do confronto, seus rostos oscilando entre o choque e a empolgação, enquanto as gêmeas assumiam o controle do momento. Lucas tentou se recompor, mas seu sorriso arrogante havia sumido, substituído por pura frustração, enquanto investia novamente contra Ana, seus golpes amadores movidos mais pelo pânico do que pela técnica. Contudo, ela já antecipara seus movimentos. Desviou de seu ataque desordenado e acertou um soco firme em seu estômago, demonstrando todo o treinamento disciplinado. Breno, que tentava se levantar novamente, foi impedido por Júlia, que o agarrou com precisão e o derrubou mais uma vez. Caio avançou com fúria, mas Júlia deslizou habilidosamente, bloqueando o braço de Caio e fazendo-o cair ao lado de Breno, ambos atordoados. Lucas, segurando seu lado, cambaleou de volta, mas foi surpreendido por um golpe certeiro no queixo, fazendo sua cabeça recuar e perdendo o equilíbrio. As gêmeas não vacilaram. Elas seguiram cada ensinamento que receberam do pai. Cada bloqueio, cada contra-ataque, cada golpe foi medido com perfeição. Elas não lutavam pelo olhar da plateia, lutavam porque aquela era a vez de se defender. Na manhã seguinte, o pátio, antes cheio de conversas tranquilas, vibrava com uma energia tão intensa que parecia que cada tijolo pulsava com a força do confronto. O círculo de espectadores se alargou, com vozes se misturando em um coro de espanto e excitação, enquanto Ana e Júlia agiam como uma tempestade desencadeada. Seus movimentos sincronizados, precisos, resultado não apenas de fúria reprimida, mas de anos de treino rigoroso. Lucas foi forçado a recuar pelos golpes precisos de Ana. Seu olhar, antes confiante, agora revelava medo sob o rubor de sua pele e o suor que escorria pela testa. Ele sempre se achou invencível, protegido pelos números e sua reputação, mas agora nada o protegia. Desprovido de sua habitual arrogância, encarava uma oponente que não recuava. Você achou mesmo que íamos deixar você se safar?
disse Ana com voz fria, desviando de um golpe desgovernado e acertando um cotovelo certeiro nas costelas de Lucas, que gemeu e cambaleou para o lado. Breno, já se reerguendo, investiu contra Júlia com raiva, mas ela antecipou o movimento, acertando um golpe firme no peito dele, fazendo-o cair, sem conseguir recuperar o fôlego. "Você escolheu o lado errado", declarou Júlia, com voz tão afiada quanto aço, aproximando-se de Breno e deixando claro que ele não teria chance de se levantar. Desesperado, Caio pegou um pedaço de madeira solto de um banco, segurando-o com força enquanto corria para atacar Júlia. Mas ela, com reflexos aguçados, desviou e, bem em um movimento rápido, agarrou seu pulso com firmeza, torcendo-o para desarmá-lo e fazendo-o largar o pedaço de madeira que caiu inofensivamente. Em seguida girou e desferiu um cotovelo que o fez cair de joelhos, desorientado e derrotado. "Truques baratinhos não vão te salvar agora", advertiu sua voz baixa, mas cheia de convicção, fazendo o silêncio se instalar entre os presentes, que agora assistiam com uma mistura de temor e admiração. Irritado e envergonhado, Lucas investiu novamente contra Ana, seus socos desgovernados guiados pelo pânico. Porém, Ana, sempre um passo à frente, desviou do ataque. Agarrou seu pulso com firmeza, torcendo-o enquanto avançava e cravava o joelho com precisão em seu estômago. O ar escapou dele num som abafado enquanto caía, agarrando suas costelas. "Você teve todas as oportunidades para recuar", declarou Ana, sua voz ressonante para todos. Mas mesmo assim, insistiu. Soltou seu pulso, permitindo que ele caísse, seu corpo se curvando enquanto lutava por cada respiração. Seu semblante, sério e inabalável, estabeleceu o tom para o confronto que se seguiu. Júlia permaneceu ao lado de Ana, seu peito subindo e descendo em respirações profundas e controladas. Juntas, como no momento em que chegaram à escola, sentiam que o chão lhes pertencia, conquistado com determinação imutável. A multidão, antes sedenta por espetáculo, agora se aquietava, a gravidade do ocorrido deixando claro que aquilo não era apenas uma briga comum entre rivais de escola. Era algo mais profundo, definitivo, uma tempestade que se acumulava por tempo demais e finalmente se libertava. Talvez, pensavam, agora alguém aprendesse a lição. Mais tarde, enquanto apagavam as palavras de ódio dos armários com papel, toalha áspero, entregue pelo zelador discretamente, Ana falou com voz baixa, mas carregada de determinação. "Chega." Júlia não precisou de explicação. Sentiam juntas aquela chama, a ruptura final que a paciência havia resistido por tanto tempo. Apenas um aceno firme bastou para confirmar. "Chega." A decisão não vinha apenas da raiva. Era o reconhecimento de que simplesmente sobreviver não bastava, que às vezes permanecer parado era perder partes de si para sempre. Elas sabiam, com clareza absoluta, que da próxima vez em que Lucas e sua turma se atrevesse, não recuariam. Lutariam, exatamente como aprenderam desde o princípio. Depois da briga, o que se seguiu não foi o caos imediato, mas um silêncio prolongado que fazia cada segundo pesar sobre todos os presentes. Enquanto os valentões gemiam no chão, segurando costelas machucadas e a vaidade ferida, os estudantes que antes incentivavam a crueldade agora permaneciam paralisados, substituindo a empolgação por um silêncio carregado de pesar. Nenhum professor interveio durante o confronto. Nenhum adulto se manifestou para parar a violência em plena vista. Mas, gradualmente, os professores começaram a aparecer com expressões tensas de confusão e preocupação. Embora nenhum deles fingisse surpresa verdadeira, todos sabiam, lá no fundo,
que aquilo era apenas o inevitável desdobramento de algo que já ameaçava explodir sob a fachada impecável do colégio. Agora que aconteceu, ninguém mais podia fingir ignorância. Em seguida, surgiu a voz firme do Sr. Carvalho, o vice-diretor, que abriu caminho entre os estudantes e, com o olhar firme, percorreu a cena, entre indignação e um alívio contido por ter chegado após o tumulto. Seu olhar passou pelos garotos machucados, espalhados pelo pátio, e, por fim, fixou-se nas gêmeas, que, imponentes no centro, mantinham a respiração controlada, postura firme e um olhar que não deixava dúvidas sobre quem realmente havia vencido. "O que está acontecendo aqui?" exigiu o Sr. Carvalho, sua pergunta soando mais como formalidade do que curiosidade genuína, pois a cena falava por si. Lucas tossiu e, entre dentes cerrados, conseguiu articular. Elas nos atacaram." Sua voz mesclava desespero, medo e a arrogância de quem acredita que pode controlar a narrativa. Um murmúrio percorreu a plateia. Alguns desviavam o olhar, incapazes de encarar as gêmeas ou os adultos que se aproximavam, enquanto outros observavam com incerteza, divididos entre a versão de Lucas e o que haviam testemunhado. O maxilar de Ana se apertou, mas ela manteve a compostura, lembrando-se dos ensinamentos do pai. O controle é poder. Fale somente quando for necessário. Ela encarou o Sr. Carvalho diretamente e, com voz firme, declarou: "Somos alvo desde o momento em que chegamos. Eles passaram dos limites e nós apenas nos defendemos." O olhar do vice-diretor revelou um breve desconforto, mas logo foi mascarado por uma postura profissional exigida pelo Instituto São Jorge. "Resolveremos isso internamente", afirmou sem muita promessa de justiça. "Todos venham comigo." As gêmeas não protestaram, trocaram um olhar silencioso, um entendimento mútuo, e seguiram o Sr. Carvalho, deixando para trás a multidão que, antes sedenta por espetáculo, agora se encontrava imersa em um silêncio desconcertante. Dentro da sala administrativa, o ambiente parecia mais abafado, o ar mais frio, mas nada podia diminuir a chama que ardia por trás da postura serena das meninas. Sentadas lado a lado em cadeiras rígidas fora do gabinete do diretor, com as mãos repousando sobre os joelhos e o olhar fixo à frente, elas ouviram enquanto Lucas, Caio e Breno exageravam suas lesões para quem quisesse ouvir, tentando se colocar como vítimas de uma história totalmente distorcida. Pouco depois, seu pai, Carlos Albuquerque, entrou na sala com a calma de um homem que já enfrentara piores, seus olhos buscando não apenas sinais de ferimento, mas a firmeza do espírito de suas filhas. Seus olhares se encontraram, inabaláveis, e um orgulho silencioso passou entre eles. Em seguida, ele se voltou para o diretor, um homem chamado Ferreira, cujo terno estava impecável, mas com uma expressão tensa, como se tivesse sido arrancado de algo bem mais importante que o bem-estar dos alunos. "Será realizada uma investigação completa", disse Ferreira, de forma seca, com as mãos cruzadas sobre a mesa polida. "Entretanto, lamento informar que suas filhas ficarão suspensas até que os fatos sejam esclarecidos", continuou. Quando Carlos finalmente falou, sua voz era calma, mas carregada, com a força de uma rocha. "Está claro que minhas filhas se defenderam. Eu esperava isso do Instituto São Jorge." Ferreira estreitou os olhos por um instante diante da acusação velada, mas respondeu apenas com um aceno contido. Logo após, os pais de Lucas chegaram, e o ambiente no recinto ficou ainda mais carregado. Sandra Martins entrou com a postura de quem domina o ambiente, seus saltos altos ressoando no chão, e seus olhos, em chamas, disfarçavam uma fúria controlada. Seu marido, Gustavo Martins, seguiu logo atrás, com a postura rígida e o olhar fixo em Carlos e nas meninas. "Isso é inaceitável!" exclamou Sandra, antes que alguém pudesse falar. "Nosso filho foi agredido."
E você espera que essas garotinhas violentas sejam apenas suspensas? Elas deveriam ser expulsas ou até presas, continuou, sua voz elevando-se a cada palavra, enquanto Ferreira tentava sem sucesso amenizar a situação com promessas vagas de providências. Carlos manteve o olhar fixo nela, sem vacilar, enquanto as filhas sentiam a tensão controlada em seu pai. Intensa, porém contida. Ele deixou que ela falasse até que sua fúria se esgotasse. Isso ainda não acabou, disse Sandra, encarando Carlos com olhos desafiadores. Não, respondeu ele, sua voz calma, mas inflexível. Suas palavras ressoaram na sala. Um compromisso silencioso, enquanto as meninas recebiam os avisos de suspensão com frieza, mantendo a cabeça erguida, seus olhares claros. A briga no pátio havia acabado, mas um novo conflito começava, um embate que não seria resolvido apenas com socos. Ao saírem do escritório, com o pai os acompanhando, elas sabiam, com toda a clareza, que o que viesse a seguir enfrentariam, juntas. Ao entardecer, a casa exibia uma calma quase ilusória, enquanto o ruído distante do trânsito e o farfalhar das folhas sussurravam uma paz aparente, como se a tempestade do Instituto São Jorge tivesse sido levada para debaixo de outro teto, mas permanecesse à espreita. Dentro de casa, o clima era pesado, não de medo, mas de uma compreensão profunda de que o ocorrido na escola não era o fim dos problemas. Eles a acompanhariam. Os Martins não deixariam barato. Carlos se acomodou à mesa da cozinha com postura relaxada, mas atento, os olhos fixos na janela aberta que dava para a rua movimentada, como se pudesse prever o que estava por vir. Suas filhas estavam sentadas à sua frente, os três unidos não pelo silêncio, mas pela prontidão compartilhada, um laço forjado pela adversidade e pela luta daquele dia. Eu sabia que eles viriam, afirmou Ana com voz firme, enunciando uma verdade que não necessitava ser questionada. Carlos assentiu levemente, ainda olhando para a rua, já planejando os próximos passos. Pessoas assim nunca aceitam a derrota em silêncio. Convencem a si mesmos de que têm o direito de vencer a qualquer custo, e quando perdem, trazem a briga para a sua porta, esperando que você esteja despreparado. Júlia desviou o olhar para a janela, com as mãos apoiadas na mesa, os dedos descansando, mas alertas, ponderando as palavras do pai como quem executa cada movimento com precisão. Eles acham que estamos derrotadas só porque preferimos não reagir, murmurou, sua voz baixa e firme. Antes que Carlos pudesse responder, o som de pneus esmagando contra o cascalho cortou o silêncio, claro como um aviso. Portas de carros se fecharam com violência, seguidas pelo som marcado de sapatos caros batendo na calçada, um compasso de arrogância e raiva que se aproximava da porta da frente. Eles chegaram, comentou Ana, mesmo que as palavras já fossem desnecessárias. Carlos levantou-se com tranquilidade e o ambiente se encheu de uma presença firme. Fiquem atrás de mim, ordenou, não por medo, mas para que vissem como se defende o próprio lar quando uma briga invadia a intimidade. Ele queria que as meninas compreendessem que a verdadeira força não se mede apenas pelos socos, mas pela postura inabalável quando o mundo tenta empurrá-las para baixo. Antes mesmo de o telefone tocar ou alguém bater à porta, Carlos abriu a porta e saiu para a varanda com a autoridade tranquila de um homem que já enfrentara tempestades muito piores. Lá fora, o rosto de Sandra Martins estava contorcido em fúria, mal disfarçada por uma aparência de respeito forçado. Seus olhos, ocultos por cabelos cuidadosamente arrumados e óculos de sol caros, exalavam uma superioridade vazia. Gustavo Martins permanecia ao seu lado, rígido, com o olhar fixo em Carlos,
os punhos cerrados. Você acha mesmo que pode se safar com isso? Disparou Sandra, sem formalidades, avançando com passos firmes no concreto. Você acredita que pode agredir nosso filho e nada acontecer? Provocou. Carlos manteve sua expressão impassível, encarando-a com o mesmo sereno rigor de uma rocha inabalável. O seu filho agrediu minhas filhas, declarou, com voz baixa mas firme, e elas apenas se defenderam. Essa é a verdade. Goste você ou não. Nem pense em se fazer de vítima, gritou Gustavo, a voz rouca de raiva, avançando em atitude agressiva, como se quisesse desferir um golpe. As palavras pairaram no ar, pesadas como um cheiro ruim, mas Carlos não se deixou provocar. Não com fúria, mas com a verdade. Vocês já decidiram quem somos e isso não muda os fatos. Criaram um valentão e hoje ele aprendeu o que acontece quando se ultrapassa o limite. O rosto de Sandra se enrugou ainda mais, os lábios abrindo para lançar outro insulto, mas antes que pudesse falar, Gustavo adiantou-se, demasiado tomado. Pela raiva! Você pensa que pode falar conosco em nossa própria rua? Rosnou, sua voz aumentando enquanto desferia um soco descontrolado em direção a Carlos, o rosto corado pela raiva e os olhos ofuscados pelo orgulho. Mas Carlos reagiu com precisão. Sua mão subiu para segurar o pulso de Gustavo no meio do golpe, parando a investida com a força de sua determinação. Os olhos de Gustavo se arregalaram de surpresa enquanto Carlos torcia seu pulso, fazendo-o perder o equilíbrio e cambalear, antes de soltá-lo com a exatidão de quem não desperdiça energia. Vocês escolheram o caminho de vocês, disse Carlos com voz firme e fria, e agora terão que conviver com isso. Gustavo, ainda furioso e cegado pelo orgulho, avançou novamente com as mãos erguidas, tentando derrubá-lo pela força bruta. Sandra, gritando, tentou agarrá-lo, mas Carlos se mexeu com precisão, puxando-os para a frente e usando o ímpeto contra eles. Ele agarrou o braço de Gustavo novamente, desequilibrando-o e jogando-o na varanda com um estrondo que fez o piso de madeira tremer. Sandra investiu sem controle, mas Carlos prendeu seu pulso com a mesma suavidade determinada, torcendo seu braço para trás de forma controlada, deixando claro quem comandava o momento. O ar se encheu de um silêncio profundo. Vocês entraram na minha casa, disse Carlos com voz baixa e conclusiva, e pensaram que poderiam instaurar o medo aqui. Mas o medo não tem vez neste lar. Por alguns instantes, o tempo pareceu congelar na varanda, o momento tão tenso que qualquer toque poderia romper a fina barreira de silêncio. Os Martins ficaram presos entre a fúria e o temor. Carlos segurava Sandra com firmeza enquanto Gustavo se debatia para se levantar, seu orgulho ferido e os olhos ainda ardendo de uma raiva sem rumo. O rosto de Gustavo estava intensamente vermelho, com as veias saltando, o maxilar tenso, enquanto ele tentava transformar a humilhação em agressão. Mas sua aparência gritava que sua postura de valentão estava se desfazendo sob a pressão da realidade. Solte-me agora, sibilou Sandra enquanto se contorcia na firmeza do abraço de Carlos, sua voz cortada pela ansiedade que tentava disfarçar de raiva, mas que transbordava fragilidade. Vocês não sabem com quem estão lidando? Eu sei exatamente com quem estou tratando, respondeu Carlos, o tom frio e resoluto, e isso não me impressiona nem um pouco. Gustavo, enfurecido, avançou novamente, seus movimentos desajeitados, deixando claro que nunca aprendera a lutar, apenas a dominar com força bruta e arrogância. Mas Carlos conhecia bem esse tipo. Desviou facilmente, girando e usando o ímpeto de Gustavo para lançá-lo contra a grade da varanda, fazendo a madeira ranger. Você acha que acabou aqui? Vociferou Gustavo, cambaleando enquanto tentava se recompor, cuspindo as palavras, com os dentes cerrados, mas sem alcançar o impacto esperado.
Você está acabado. Você e sua família. Todos vocês. Carlos respondeu com clareza, sem fúria, apenas com a verdade incontestável. Não! Afirmou, avançando com a calma de quem não tem nada a provar e tudo a proteger. Vocês estão acabados. Gustavo tentou desferir outro, golpe desesperado, mas Carlos, com segurança, agarrou seu braço, torcendo-o e lançando-o ao chão com um último golpe que o deixou prostrado, sem fôlego, enquanto Sandra gritava em desespero, incapaz de se libertar.